Queridas e queridos ouvintes, aqui quem fala é André Zanardo, estamos de volta para mais um podcast do Justificando. O programa está disponível todas as quintas-feiras no seu player de podcast e também na sua programação semanal da Rádio Brasil Atual na 98.9 FM, às segundas-feiras, às 9 da manhã. Claro, a gente tá falando se você estiver escutando a gente aqui de São Paulo. Mas se não, gente, tá lá nosso podcast toda quinta-feira. A gente tá aí. Estamos na reta final do ano, os últimos episódios de 2019. Eu diria que os últimos não, eu diria o último, Mabô. O último, chateada. Que pena. Mas é isso aí, a gente deve voltar aí a partir da terceira semana de janeiro, tá? Então Vamos deixar ter um mini break aí, um mas mini vocês break. não desistam da gente que a gente volta. Exato, não desistam da gente, é muito bom, né? Espero que vocês gostem o suficientemente pra da esperar essas fériasinhas pequenas que a gente precisa aí pra tomar um fôlego, porque foi um ano 2019, hein? Nossa senhora, tema não faltou. Toda semana tinha uma treta pra comentar, a gente não sabia às vezes escolher o assunto que abordar. Não, e ainda levar em consideração que a gente nasceu em 2019 no podcast do Justificando. É verdade. A gente começou em março? Em março. Foi um ano. E ó, se você não viu alguns dos programas anteriores, só checar lá. A gente tem mais de 30 que a gente gravou. Quantos foram? Nossa, esse é o 38º, se eu não me engano. A gente já tá chegando perto de 40, então tem muito tema aí pra você escutar, se você tá chegando agora. E se vocês tiverem sugestões aí de temas pra temporada de 2020, a gente fez até uma enquete lá no nosso Instagram semana passada, @_justificando, se vocês quiserem manda lá no direct, ou manda no redação @justificando.com, que a gente quer aí começar 2020 com a energia explodindo lá em cima. Então aí, recado aí sobre os outros episódios, já tá dado aí, você já conhece o Justificando, então tem os 30 episódios, mas a gente vamos falar aqui, tô olhando aqui no Twitter, eu vi o @GuiTrombin, ele postou assim: tô vendo uma galera puta porque o pacote anticrime do Moro foi aprovado e eu nem sei o que é essa porra. Vou fazer o que tem que ser feito nessas horas, igual recorrer ao Justificando. Eles devem ter um podcast falando sobre o tema, certeza. Então, amigo, você acertou em cheio. Foi o nosso primeiro episódio, a gente fez uma análise sobre o pacote do Moro. Tá lá atrás, foi com uma banca fantástica, mas foi o nosso primeiro episódio, então não estranhem, não estranhem. A gente ainda tava um pouco nervosinho, exato, né? Mas é um conteúdo de qualidade. Eu acho que foi o episódio mais visto até hoje. Porque é um tema que, infelizmente, transcorreu o ano inteiro, né? O pacote ficou indo e voltando lá na Câmara e, enfim, agora foi aprovado com algumas modificações, mas o grosso da problemática do pacote tá na análise daquele nosso primeiro episódio. Isso aí, eu acho que talvez valha a pena a gente voltar com esse tema talvez no começo do ano, sim, ou abordar ele de alguma forma, porque tem atualização, mas lá tá toda a fundamentação pra você escutar a gente. Bom, vamos ao episódio de hoje, que a gente já vai enveredar para outro tema, um pouquinho mais longe do direito. A gente vai pra cultura, que é uma coisa que a gente adora fazer. Vamos falar sobre criminalização do funk com dois convidados que a gente admira demais e que são super exemplos de militância. Eu tenho aqui do meu lado no estúdio a Renata Prado, estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora na área da educação. Ela é idealizadora e articuladora da Frente Nacional de Mulheres no Funk, dançarina e coreógrafa, idealizadora do projeto Academia no Funk. Ela já foi homenageada com o prêmio Zumbi dos Palmares lá na Lesp e também foi homenageada na sessão solene do dia 25 de julho na Câmara Municipal de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, valeu pelo convite. Seja bem-vinda. E aí, nosso outro convidado também é o Bruno Ramos, que é articulador nacional do movimento funk, conselheiro da juventude e integrante do coletivo Favela no Poder. É empreendedor e produtor cultural, estudante também de sociologia lá na faculdade da FESP aqui em São Paulo. Faculdade de Sociologia e Ciências Políticas. É isso. Bem-vindo, Bruno. Eu que agradeço pelo convite. Muito boa noite, galera. É isso. Tamo juntos. É isso aí. Vamos lá? Bom, como sempre, fica o nosso agradecimento à equipe da Rádio Brasil Atual e à produtora Filmes de Rei, que nos edita semanalmente com muito esmero. Hoje, Renanzão aqui na gravação. Aqui no estúdio. Que honra! Segue eles lá no @Filmes de Rei, gente. É isso aí. Então, bora começar o programa? Bora, partiu! Nas últimas décadas, o funk ganhou uma dimensão pouco alcançada por outros estilos musicais vindos da periferia. Atualmente é um setor da cultura que movimenta milhões. O principal canal do YouTube brasileiro é o canal Condzilla, que produz justamente clipes de funks. O clipe brasileiro mais acessado da plataforma é o do canal. Ao mesmo tempo que o funk se popularizou e se tornou um produto cultural disseminado na juventude brasileira, ela vem sofrendo tentativas de criminalização. Em 2017, uma sugestão de projeto de lei criminalizando o funk chegou à
20 mil assinaturas e foi enviado ao Senado. A ideia, de autoria do empresário Marcelo Alonso, era basicamente classificar o gênero musical como crime de saúde pública à criança, ao adolescente e à família. O PL não vingou, mas as tentativas de criminalizar os bailes a gente vê que ainda estão rolando. O governador de São Paulo, João Dória, chegou a falar, quando ele era prefeito, que os organizadores de baile funk e pancadões são originários do PCC e que a prática era uma praga, isso numa entrevista à Rádio Bandeirantes em outubro de 2018. Não podemos esquecer também 2 casos recentes. O DJ carioca Renan da Penha, idealizador do baile da gaiola, foi condenado por associação para fins de tráfico a 6 anos e 8 meses de reclusão e só obteve liberdade recentemente. Além disso, a repressão e violência brutal da polícia militar no baile funk em Paraisópolis tirou a vida de 9 jovens. Bom, aproveitando aqui para começar, puxando o gancho de Paraisópolis, vocês que trabalham com esse meio cultural e principalmente com funk, vocês já tinham visto situações semelhantes ao que aconteceu em Paraisópolis? Bom, eu, apesar de trabalhar com funk já tem um tempo, antes de eu trabalhar com funk, eu era frequentadora de baile funk normal, né? Igual vários jovens da periferia. E, na verdade, eu sempre me deparei com situações parecidas como essa na época que eu frequentava bastante baile funk. Hoje eu tenho 29 anos, mas eu comecei a frequentar baile funk com 13, 14 anos. Então, basicamente, desde essa época, quem frequenta baile funk desde essa época sabe que o que aconteceu em Paraisópolis, infelizmente, não é nada de novo sob o sol para quem já frequenta baile funk. Então, acho que eu poderia dizer que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já vi ações como a de Paraisópolis acontecer cotidianamente dentro do movimento funk. Por exemplo, o que você já viu assim? Você se surpreendeu? Qual que é o cotidiano? A forma de como o governo, como o Estado, como a segurança pública marginaliza um movimento cultural, assim, é agir de uma forma totalmente truculenta e opressora, né? É interessante que em nenhum momento a Secretaria de Cultura tenta fazer minimamente um diálogo para tentar organizar esses pancadões, né? O primeiro setor da rede pública, né, da governabilidade que é acessado para resolver a questão do movimento funk é a segurança pública, e funk não é questão de segurança pública, é questão de cultura. Então é o secretário de cultura que tem que estar entrando, fazendo intervenções para tentar entender o que está acontecendo, não a polícia ser primeiramente atender essa demanda logo de imediato, né? E quando aconteceu essa coisa de Paraisópolis, eu não sei se vocês se blindaram um pouco e não queriam ver os comentários nas redes sociais, mas teve muito comentário bizarro, até de pessoas conhecidas, não sei se vocês viram nas redes de vocês, meio que relativizando a questão da polícia pelo fato do baile funk produzir barulho, e isso incomoda as pessoas, isso atrapalha as pessoas que vão dormir, isso atrapalha os bairros vizinhos, e eu não sei, acho que parece que existe uma resistência em ver, talvez no baile funk, no pancadão, uma atividade de lazer tanto quanto, por exemplo, as atividades da Vila Madalena e de outros bairros. Então, vocês acham que tem uma questão de classe que permeia essa resistência ao baile funk e ao funk como gênero musical? Com certeza tem. Até porque eles, geralmente, infelizmente, esses comentários que aparecem nas redes sociais são comentários totalmente classistas e eles apontam situações que são resultado de um fruto de uma política que não se importou com aquele público, né? Então, dizer, olha, o baile funk é isso ou aquilo porque atrapalha a vida das pessoas. Sim, tem pessoas na periferia que são incomodadas com o barulho do baile funk, mas ninguém se questiona, o porquê que o baile funk acontece nessas condições. Ter essa empatia de tentar entender o porquê que o baile funciona dessa forma é muito mais difícil e fica muito mais fácil para as pessoas criminalizarem, né? É mais fácil você bater do que tentar entender. Né? E as pessoas não querem entender o que é um movimento funk. As pessoas só querem ser preconceituosas e acabou. Faz barulho, então tem que acabar. Mas então, já aproveitando, fala um pouquinho da base do que seria o movimento funk. Você pode falar, Bruno?
Bom, é muito amplo se discutir, né? O movimento funk hoje ele é representado por cerca de 20 milhões de pessoas, em sua maioria jovens vindo das periferias, cerca de 70% entre 15 a 29 anos. Nós estamos falando de uma população que é 10% da população nacional, né? A população do Brasil, cerca de 210 milhões. 20 milhões é muita coisa. É muita coisa. 10%? Cerca de 5 vezes e meia a população de um país como o Uruguai. Então, numa posição que, por exemplo, eu me coloco nessa articulação nacional, é meio que de um chefe de Estado, de para além de desenvolver políticas públicas, é pensar na sua totalidade e essência. Estou falando um conceito mais sociológico e antropológico, né? Primeiro, o que acontece, né, sobre as perguntas colocadas e abordadas aqui, a gente precisa entender na essência não somente o movimento funk, mas a ausência de políticas públicas no território. Os fluxos. É a oportunidade que nós temos, né, até pelo perfil das pessoas que seguem o Justificando, o podcast incrível. Os fluxos que acontecem não é culpa do movimento funk. Isso é ausência de políticas públicas. Então, toca funk nesses bailes que acontecem nas ruas, porque é a linguagem que mais dialoga com o jovem das periferias. Então, na sua totalidade, o que acontece, né, até 2015, por exemplo, com cerca de 800 fluxos, reduziu um pouco na gestão anterior do ex-prefeito Haddad. Tinha cerca de 800 fluxos, hoje tem cerca de 300. Nossa, mas reduziu muito. Reduziu muito, mas não deu alternativa. O problema não é reduzir. O problema é você dar alternativa para aquele território. Claro. Então, se reduziu cerca de 500 fluxos, o que foi colocado de alternativa? Isso é um problema. Isso não é uma solução. Exato. Então, precisa ser pensado políticas públicas efetiva, né? A gente desenvolve um trabalho a partir do coletivo Favela no Poder, a gente fazer uma leitura, um diagnóstico urbano para saber o perfil da população em cima do IDH, das necessidades que aquele território necessita, né? Então, onde tem muita ausência de Estado, o funk ele se faz presente. Eu considero e coloco, né, que o funk é a estética do caos. Então ele tem uma mensagem política, ele é o retrato social do que nós falamos, do que nós pensamos, né? Independente do que as pessoas pensam pelas suas letras, eu acho que faço o convite para que as pessoas se aprofundem, né, se debrucem no processo de estudo para entender as mensagens que são passadas pelas essas letras, né? O funk, eu leio ele como o maior movimento político do país. E quando eu falo político, não é um político partidário, é um político de posicionamento sociológico e antropológico mesmo na sua essência, porque ele é um reflexo, é um espelho da sociedade do que nós vivemos, né? É claro que como morador de comunidade, o fluxo, ele atrapalha, assim, ele não tem hora para começar e não tem hora para terminar, mas eu não posso criminalizar ele nesse sentido. O meu lugar que eu me coloco hoje é da alternativa. Tem o lado ruim do que é os fluxos que acontecem na comunidade, mas tem um lado super positivo, né, que é a geração de renda, é a articulação local, é discutir as questões do direito à cidade, né, o direito ao território, é o estado de permanência de um processo de desenvolvimento cultural no seu ambiente, no seu território. Então, se a gente está discutindo essas questões, o caso que aconteceu em Paraisópolis, por exemplo, na leitura que eu faço aqui é terrorismo de Estado. Você não consegue fazer um diálogo a partir de 4 horas da manhã com jovens, né, provocado como estouro de manada. Você tem uma provocação e uma dispersão muito grande ali, uma polícia que é treinada para violência, né? É um treinamento de guerra mesmo. Mas nesse momento também, eu trago essa questão para falar do comportamento da polícia. Esse comportamento autoritário, agressivo, todos nós sabemos. Só que o lugar que eu estou, meu problema já não é com a polícia militar, não é com o cidadão fardado. O meu problema é com a pasta de segurança pública e com o governador do estado, ou seja, é quem mandou puxar o gatilho, é quem deu a ordem. Se a instituição pública, a polícia militar, é totalmente verticalizada e recebe várias ordens, essa ação ela não foi isolada. Então a gente precisa levantar todas as questões para saber. E no caso, eles não tinham um oficial de patente suficiente para coordenar uma operação daquele tamanho, né? Já mostraram que a própria operação da polícia já era viciada desde o princípio. E para mim teve ali aquela imagem deles dando porrada no pessoal passando, um cara andando de muleta, eles batendo, tem um caráter de sadismo absurdo. Uma operação que não tinha um comandante, era um grupo de boçais ali, apavorando a população, e sem ter noção, né, de que aquilo poderia causar a morte de 9 pessoas, ou você acha que eles tinham essa noção?
Primeiro, qual que é o intuito do Estado fazer uma operação numa comunidade, uma festa onde tenha 5.000 pessoas, né? Então, assim, qual o tipo de operação? Ele não tem uma estratégia suficiente, né? E eu tenho certeza, né, até por dados, reportagens, números que são apontados, que não era somente pela questão do barulho. É a criminalização do território periférico. Se a gente pegar uma matéria que saiu pelo G1, os números de reclamações que tem do baile do Paraisópolis, do fluxo da 17, são em torno de 60 ligações no Copom, comparado ao que acontece na Vila Madalena, né, nos bairros de classe média, média alta, que é em torno de 800 ligações de reclamações das pessoas frequentadoras desses espaços. Então, quando a polícia se propõe fazer uma operação, primeiro que não foi com esse intuito, né? O que eles justificam na matéria é que os policiais estavam atrás de 2 suspeitos, né, supostos suspeitos, né, que isso não está na narrativa, isso não está na construção da ideia da defesa do secretário de Segurança Pública. Se o objetivo era ir atrás dessas pessoas, o que motivou esses policiais, né, descontar essa raiva ou de redirecionar essa operação para dentro de um baile onde em sua grande maioria são jovens, né? O que me assusta mais sobre isso é que foi muito calculado, porque quando tem um estouro de manada num processo de operação e dispersão dessas pessoas, geralmente as mulheres são mais fragilizadas. E quando tem 9 mortes, 8 sendo homens, e segundo o laudo que saiu do IML, essas pessoas não foram mortas por pisoteamento, foram mortas por asfixia. Então, é algo que a gente precisa, de forma cirúrgica, detalhada, entender essa complexidade, né? O papel da polícia militar não é dialogar com a periferia. A segurança pública ela é muito frágil. Se a gente tem um governo do Estado com orçamento de mais de 230 bilhões, o papel do Estado é construir a política pública na base e não colocar a polícia para dialogar, porque a polícia ela também fica frágil. A institucionalidade ela fica frágil nessa situação. O papel da polícia não é criar política pública, não é criar diálogo. É um momento, inclusive, para a gente pensar talvez uma polícia comunitária, uma polícia mais presente. Eu não conheço quem passa ali. Então a gente precisa construir esse diálogo do Estado poucas vezes. Se não é espaços como esse para ouvir o que nós temos, o poder público pouco chama a nós. E nós queremos. Pelo menos eu me coloco nessa condição de conversar com a própria instituição da Polícia Militar, com o poder público. Não pode ser pensado somente pela pasta de cultura. Precisa ser pensada numa esfera totalmente plural. A gente precisa pensar as questões de direitos humanos, Secretaria da Mulher, Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. É muito mais complexo a demanda da periferia hoje, né? Do orçamento que tem de 230 bi do governo do Estado e cerca de 64 bilhões da Prefeitura de São Paulo. Para onde que vai esse orçamento? A política é centralizada, né? Esses equipamentos não estão nas periferias. Posso voltar um pouquinho? Vocês estavam falando do fluxo. Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe o que é um fluxo. E você falou, tem aspectos bons, tem aspectos que realmente precisa ver. Vocês podem explicar um pouquinho o que são esses aspectos e como funciona o fluxo? Ele surge espontaneamente? Como é que é? Olha, bom, eu posso dizer pela minha vivência, né? Eu tenho 29 anos e quando o funk aqui na capital de São Paulo, ela começou a ter uma proporção bem grande, foi no começo dos anos 2000 e foi um movimento extremamente orgânico no qual eu fiz parte por morar na periferia, sou nascida e criada no Itaim Paulista. Então, quando esse movimento da periferia cultural começou a explodir, foi o momento que eu tava na adolescência, então foi um momento que eu acompanhei de uma forma extremamente orgânica. E, na verdade, é isso. Na periferia não tem espaços de cultura e lazer. A gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei constitucional, que garante espaço de cultura e lazer para todos os jovens. E aí a gente pensando numa demanda internacional, por exemplo, em 1989, a ONU ela teve um tratado com vários países, junto com a União Europeia, sobre a Convenção de Crianças e Juventudes, que definiu bastante o pacto entre diversos países com a juventude no seu respectivo país, né? Então a gente tem aí demandas internacionais, temos demandas nacionais que garantem o direito desses jovens, mas quando a gente olha para a realidade da periferia, a gente percebe que isso não existe.
o que tá garantindo no Tratado da Convenção de 1989, que é um tratado internacional, não está sendo cumprido, né? E aí quando a gente olha pro ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também garante de uma forma constitucional nacional, né? Mas para esse campo nacional, o governo também não cumpre. Então qual que é o resultado disso? Quando a gente olha pra ponta, quando a gente olha pra periferia, que é o lugar da onde eu vim, sou do Itaim Paulista, extrema zona leste de São Paulo, você percebe que o equipamento de cultura não funciona. Né? No Itaim Paulista tem aproximadamente 500 mil pessoas e a gente tem 2 casas de cultura. E os fluxos são na rua e não nessas casas de cultura? Não são na rua. Não são nas casas de cultura, são na rua, justamente porque não existe um diálogo dessa gestão, não só dessa gestão no sentido atual, tô falando historicamente da gestão do poder público de não querer entender um pouco a demanda do funk, né? Então é complicado, né? Então o que resulta isso, né? Uma organização orgânica da juventude espontânea. Então qualquer praça é lugar para parar um carro, para você colocar o som. O que dá aqui em São Paulo? O que forma um fluxo de rua? É um carro com um bom equipamento de som que dê para bastante pessoas ouvirem, e são festas organizadas com automóveis. Agora que a gente tem um pouco mais dessa efervescência do movimento funk, que como o Baile da 17, por exemplo, se arrisca a colocar caixa de som e tal, mas ainda assim pensando num lifestyle, né, de uma forma muito natural, como que se dá os fluxos de rua, né, de uma forma orgânica, onde tem um carro que para numa praça e faz a festa, pra você ver como a juventude é autêntica. A gente tinha que, dar graças, né, que essa juventude tá aí na rua, ocupando esses espaços, curtindo uma música, aproveitando. É uma energia que naturalmente todo ser humano tem que gastar essa energia com uma coisa propositiva. Aí quando chega, a gente vê esse capitalismo selvagem, que em todos os espaços ninguém sai de casa sem o objetivo de sair de um lugar privado para outro privado, você começa a criar limitação onde estão os espaços públicos. Se a gente tem uma dificuldade de encontrar espaços públicos no centro da capital, eu fico imaginando, a periferia é muito mais difícil, porque sequer fica mais difícil o acesso financeiro a essas pessoas para outros espaços privados ou para outros espaços públicos. Ou seja, gente, vocês estão presos. Vocês estão presos numa ratoeira aí. E o que demonstrou que está preso numa ratoeira? Exatamente a forma que a operação da polícia militar faz na periferia. Aproveitando em relação com a polícia também, o que vocês acham que foi o significado da prisão do Renan da Penha em meio a isso tudo, a esse processo de ascensão do funk e vários bailes explodindo e uma projeção nacional, e aí o cara que era um dos maiores nomes dentro desse meio vai preso, acusado de ligação com o tráfico? Então, isso que aconteceu com o Renan não é nada de novo sob o sol dentro da história do movimento funk. Quando você fala de criminalização do movimento funk, vários artistas passam por esse momento, né, de ser perseguido quando tá em ascensão, né? Então você percebe que tem vários artistas dentro do movimento funk que tá passando por um processo de ascensão, e o que o governo faz, o que a segurança pública faz? Arruma sempre um jeito de criminalizar ou de boicotar esses artistas. Isso já aconteceu com vários artistas do funk. Semana passada eu tive a oportunidade de ir pra Bélgica para falar sobre a criminalização do movimento funk dentro da União Europeia, dentro da discussão do Tratado da União Europeia junto com o Mercosul, né? E foi um momento importante porque naquele momento foi entregue um relatório com 30 assinaturas de pessoas relevantes do movimento funk do Brasil inteiro, denunciando o que acontece com o movimento funk. Então foi entregue um documento que traz todo esse relatório de criminalização do movimento funk. Isso acontece desde quando o funk, ele é funk, nas favelas do Rio de Janeiro. Então a gente teve já o produtor da Furacão 2000, que é o Rômulo Costa, ele já passou por prisão, da mesma forma como criminalização do movimento funk, mas utilizando algumas acusações que não existem, né? Então, o Rômulo Costa ele já foi acusado de formação de quadrilha, de associação ao tráfico.
Isso já aconteceu com o DJ Zezé, que é da equipe Zezé Discos. Na verdade, ele foi o primeiro DJ que foi preso mesmo dentro da história do movimento funk. E eu tô falando da época que o funk era funk americano, ainda não existia o funk carioca. Então essa perseguição com os artistas do funk já existe antes do funk carioca, porque a gente entende que o funk ele tem uma historicidade quando a gente fala de música. O funk ele surgiu nos Estados Unidos enquanto com uma potência muito grande no movimento negro e tal. Então quando esse movimento expande para o mundo inteiro, chega aqui no Brasil como movimento black, e esse movimento black também é perseguido pela polícia. E aí esse movimento black, esse movimento de funk e soul, ele se transforma no final dos anos 80, no começo dos anos 90, ele se transforma no funk carioca. E ele continua sendo perseguido. Então a gente tem o Rômulo Costa, a gente tem o Zezé Discos, que foi o DJ da Zezé Discos, que foi preso. A gente tem em 2010 MC Ticão, a gente tem MC Frank, a gente tem MC Smith, que foram presos também. A gente tem o Renan da Penha agora, o Polifox, que foi o criador do 150 BPM, junto com a Yasmin Turbininha, que é uma das poucas mulheres pretas do movimento funk que tá na onda do 150 BPM, que já é um subgênero do funk que tá bastante ascensão, que também foram chamados pra depor. Enquanto isso, o Renan da Penha tava preso. Então percebe que eu falei o nome de um monte de artistas que já foram perseguidos pela polícia simplesmente por ser funkeiros. Sim. Então o que aconteceu com o Renan da Penha também não é novo. O MC Sapão também foi preso. Nossa. O MC Sapão ele já foi preso e ele ficou 8 meses preso e depois soltaram ele falando que, olha, a gente não achou nada, então tá ok, assim. Então, é isso. Sempre vão achar alguma coisa pra criminalizar os artistas do funk. A gente percebe que a criminalização, ela é um fato, isso tá acontecendo. Isso acontece também, já aconteceu em diversas outras culturas, de outros gêneros musicais, sempre voltados à periferia, ou do movimento negro, tem um histórico de recriminação, mas eu queria saber qual que é o momento político que a gente está hoje, o quanto que o funk conseguiu avançar para ser entendido como uma cultura popular, o quanto que ele é economicamente válido para esse capitalismo, para entendê-lo como parte desse mundo. Qual que é o momento da luta, se vocês forem comparar com outros gêneros históricos? No momento que nós estamos vivendo, comemora-se, né, no sentido da opressão mesmo, que 100 anos de criminalização da cultura periférica. Já aconteceu o mesmo formato, a mesma receita de criminalização de culturas periféricas aconteceu com samba, com hip hop, com a capoeira. Está acontecendo com o funk hoje, nós já sabemos, né? Não é possível, né, que pessoas periféricas estejam debatendo nesse sentido de dar alternativa de caminhos, né, para chefes de estados, outras lideranças que têm se apropriado dentro dos processos legislativos, executivos e judiciários, que não têm entendido da forma que a gente explica isso, né? Então, em alguns outros momentos, todas essas explicações que nós estamos fazendo aqui, com certeza outras pessoas já falaram, que é a criminalização do preto, do pobre, do favelado. Isso, nosso país, um país totalmente colonizado, então isso são reflexos da escravidão, né, que permanece de certa forma, né? As favelas são os quilombos urbanos, que nós podemos dizer. Mas o jazz e o blues, hoje dita mais como cultura aceita por essa elite, né? Uma cultura preta, legítima, que foi embranquecida, né? Então, essa tentativa de criminalizar os movimentos de periferia é um processo, um pouco, né? Para além de embranquecer, né? E nem um pouco, é totalmente, né? Há de chegar o dia que o próprio movimento funk ele já está passando por essa mudança do plano estético. É as críticas que eu faço em cima disso, para que os nossos artistas tenham muito mais cautela e para que eles tenham muito mais orgulho do seu território de origem, né? Para que ele tenha consciência disso. Então, quando eu falo que o movimento ele é político na sua totalidade, na sua essência, é justamente isso. Ele é um espelho, um reflexo das coisas que tem dentro dos nossos territórios, né? E isso é uma pauta muito caro para o Estado debater todas essas questões, né? Esse final de semana nós promovemos um festival com o apoio do poder público, onde o intuito era, para além de fazer algumas mesas de debate, é fazer com que o funk ele se torne parte do orçamento da cidade. Que esses processos de debate, que as festas são muito importantes para nós, mas ela precisa ser vista como a cereja do bolo. Antes das festas precisa ser feito todo um processo de debate. Então a gente promoveu, por exemplo, documentário Funk de Mina, criamos mesas como a criminalização do funk, geração de renda, uma mesa somente como mulheres trans
dentro do movimento funk, como que elas geram receita, são debates muito importantes, que para o Estado é caro, né? E para nós não. E o caso Renan da Penha, eu escrevi recentemente agora como colunista do Mídia Ninja, escrevi junto com a Júlia Moraes, que fala a respeito, né, da prisão do próprio DJ, né? E na síntese geral, eu queria só ler um trecho que é: na noite de 7 de novembro, o Tribunal Federal retomou o preceito constitucional de que ninguém poderá ter sentença condenatória cumprida antecipadamente sem que todos os recursos de defesa sejam esgotados. Em português, isso quer dizer que ninguém pode puxar a cadeia antes de ser definitivamente condenado. Enquanto a defesa puder argumentar pela absolvição, o réu não pode ser trancado. Isso não é nenhum avanço. É prova pura e simples de que o STF sabe ler. O artigo 5º da Constituição de 1988 afirma com todas as letras: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Mas o Brasil é esse lugar curioso onde tem a lei que não pega, lei que se aplica parcialmente, tratado internacional que não se cumpre. O resultado é uma política criminal violenta, disfuncional e discriminatória. Cadeia, superlotado, condições carcerárias desumanas, tortura cotidiana. Nos últimos anos, o trânsito em julgado tirou férias. Agora, por saber, o STF, na qual motivo ele volta a valer, e 4.895 pessoas que, segundo o Conselho Nacional de Segurança, de Justiça, cumpre prisões provisórias após condenação em segunda instância. Pode responder em liberdade. Então, é justo? Sim. É justiça? Difícil dizer. Essa é a questão da prisão em segunda instância, que a gente já falou aqui algumas vezes, e é bom você ter trazido, porque mostra o quanto isso atinge a vida das pessoas cotidianamente, comuns, né, todo dia. Então não é só questão do caso Lula. Sim, isso é uma limitação do debate. É um projeto político. É um projeto político. É um político genocida, né? O último mapa da violência mostra que 60 mil pessoas morreram por armas de fogo. O mapa do encarceramento mostra que mais de 800 mil estão, né, em situação de encarceramento. Bruno, então é um mapa... O que me preocupa é que esse papo, quanto mais eles apertam a corda, mais fica difícil a gente falar pelas palavras que elas são. Tipo, por exemplo, você falou, isso é tortura de Estado. Sim, é tortura de Estado. Terrorismo. Terrorismo, isso. Terrorismo de Estado. É terrorismo de Estado, sim. Agora, a gente precisa falar. Aí o outro lado vai discutir. Não sei se fazem muito mimimi, porque isso tudo tá pior agora. Não é que tá pior agora, tá muito pior agora. Foi como foi dito, né? Isso sempre aconteceu e a gente precisa se organizar para tentar fazer com que a nossa voz seja escutada, né? Sim. E aí a gente precisa encontrar alguns caminhos pra gente ampliar todas essas denúncias, né? Eu faço parte de uma organização que se chama Coalizão Negra por Direitos. É uma frente negra brasileira, uma frente nacional que abraça aproximadamente 105 coletivos do movimento negro do Brasil inteiro, então conta com mais de 100 entidades do movimento negro do Brasil inteiro, que em articulação com a União Europeia, com parlamentares da esquerda que estão dentro da União Europeia, que estão discutindo o tratado, né, dentro da União Europeia junto com o Mercosul, porque é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque é um grupo mínimo de pessoas discutindo o futuro de milhares de pessoas, e que debates como a criminalização do movimento funk precisa estar inserido, uma vez que o funk ele é tão gigante, assim como os dados que o Bruno apresentou pra gente, né? Então, a partir dos dados que foi apresentado, a gente percebe que a gente tem uma gama gigante de uma juventude que tá sofrendo criminalização, que tá sendo oprimida e que não tá sendo feito nada. Como você acha que foi a recepção da União Europeia para esse trabalho que vocês fizeram de entregar o relatório? Qual foi a reação? Sim, enquanto representante da Frente Nacional de Mulheres do Funk, da Coalizão Negra por Direitos, em ser a primeira pessoa a fazer essa denúncia no campo internacional, eu percebo que teve um olhar
sim, as pessoas entenderam qual era o objetivo da denúncia, mas dentro dessas discussões, dentro desses espaços, tem algumas limitações quando se trata de direitos humanos, né? Então, o que estava sendo discutido? A questão do trabalho, a questão da economia, a questão do meio ambiente, porque eu acho que são coisas que precisam ser discutidas mesmo, até porque olha como que tá o nosso país, e acho que são coisas que precisam ser ditas mesmo dentro do tratado, mas a gente não pode deixar de falar dos direitos humanos, porque de que adianta a gente discutir um tratado entre a União Europeia com o Mercosul pra gente tentar ver como que vai ser a vida das pessoas daqui a alguns anos, sendo que essas pessoas estão morrendo, né? E aí, houve-se um momento de reflexão. O que eu posso dizer que, enquanto representante da Coalizão Negra por Direitos e representantes de articulação nacional do movimento funk e feminista, eu poderia dizer que a União Europeia está ciente do que está acontecendo com a juventude periférica que utiliza o funk para conseguir fazer uma economia criativa funcionar dentro do nosso país. Porque qual foi o meu discurso na União Europeia? Bom, vocês estão falando sobre economia. Como que o jovem, hoje na periferia, ele está se articulando, né? Quais são as ferramentas de sobrevivência que tem na periferia? Dentro do campo do trabalho, do campo econômico, hoje a juventude atual utiliza das ferramentas de cultura para conseguir fazer economia criativa funcionar, que a economia criativa, por mais que exista há muito tempo, esse nome, esse debate é algo novo. E foi a partir dessa perspectiva que eu apresentei a demanda do funk para a União Europeia. E aí teve um momento, né, da apresentação que eu disse, olha, a juventude está usando a cultura para fomentar a economia criativa, mas essa cultura está sendo criminalizada pelo governo. Se essa cultura continuar sendo criminalizada pelo governo, a economia criativa da juventude vai parar. Então, quanto mais visibilidade a gente ter em relação ao que está acontecendo com o movimento funk no mundo, com diversos parlamentares do mundo inteiro falando sobre isso, acredito que vai ter um constrangimento político e eu acredito, né, de uma forma muito utópica, sonhadora, de que o governo repense como tratar o movimento funk no Brasil. Uma vez que a gente já está estourando nas plataformas digitais, Spotify, a gente tem Beyoncé dançando passinho, a gente tem a Cardi B gravando com a Ludmilla, a gente tem o mundo inteiro olhando para essa cultura e aqui a segurança pública e o governo tem um consenso em criminalizar um movimento que só faz o Brasil ganhar, né? Então, em relação a isso, eu acho que internamente, apesar do funk que vocês falaram, tá, é muito popular entre a juventude, você citou os números, eu fiquei impressionada, eu nem tinha noção, e realmente estourou lá fora, hoje em dia, enfim, você vai pra balada, mesmo na gringa, tem funk tocando, enfim. É um negócio que acho que explodiu muito, mas eu acho que as pessoas ainda têm muito um distanciamento, não sei, gente. As pessoas falam, as letras são ruins, não tem profundidade, diminui as mulheres. Como é que vocês veem essa questão que as pessoas problematizam muito a mensagem, entre aspas, do funk? Às vezes até determina que não é cultura por ser isso. Que não é cultura, diz que é uma cultura, entre aspas, menos elevada, enfim. Não, ao meu ver, né, as pessoas gostam de funk. Sim. Gosto. Elas não gostam de funkeiros. Olha, você tem razão. Elas não gostam. Toda vez que surge uma cultura, a partir do abandono, a elite, ela culpa a cultura e não o abandono. Isso que está colocado, né, na sociedade, né, uma sociedade racista, machista, LGBTfóbica, tenta colocar na conta do funk. Quando eu falo que o funk é um reflexo da sociedade, é um reflexo de todas essas pessoas, né? Denuncia nas suas letras, né? É poético. Você não vai conseguir falar do barquinho, do arco-íris, de uma vida saudável, uma vez que você mora dentro do caos. Então você vai retratar na sua essência aquilo que te representa, né? É interessante como vocês colocam isso e como que ele se dá esse processo de criminalização, né? E no momento de política com um governo com posições mais autoritárias, o funk ele vai sofrer essa repressão muito, muito forte, né? Nas pontas. Um chefe de estado, na primeira semana, quando ele é eleito, hoje como governador, antes como prefeito, quando ele já associa diretamente o funk ao crime e coloca na sua própria narrativa que o funk ele é um cancro para a cidade, um câncer, né? Ou seja, o próprio chefe de estado, em vez dele de dar alternativa para os jovens das periferias, ele está criminalizando. Em 2017, por exemplo, quando foi tramitado no Senado Federal o projeto de lei que visava criminalizar o movimento funk como crime de saúde pública,
numa petição pelo senhor Marcelo. 20 mil assinaturas, eu achei bastante, hein? Sim, são números, né, surpreendentes, né, até para nós mesmos, né, do mesmo jeito que ele é um movimento de massa, ele também é um movimento que ele tem muita rejeição pelas pessoas, né, e o nosso papel aqui é, de alguma forma, tentar buscar oportunidades de diálogo, né, e construção. É lógico que nem todo mundo vai aceitar, vai continuando, né, mas ele é um retrato histórico do que nós vivemos. Naquele momento, em 2017, eu como Conselheiro Nacional de Juventude, eu busquei essa articulação diretamente com o senador Romário, que era o relator desse projeto. Nós fizemos ali uma articulação com outros senadores, eu não vou falar o nome de todos aqui, senão eu estendo minha fala, e com outros deputados federais. A partir do que é garantido pela nossa Constituição, direito ao lazer, né, que criminalizar o movimento legítimo das periferias é inconstitucional, esse projeto ele foi arquivado. Então, é uma luta para o movimento funk. Ajudei nessa construção. E o próximo passo agora, porque não adianta falar também só dos problemas, a gente tem que enxergar os próximos passos, né, no lugar que eu estou colocado, eu tenho buscado, né, não esperando que o poder público me procure, eu tenho procurado justamente para criar essas alternativas, né, para pensar políticas públicas de fato. Estamos mobilizando um manifesto, que não pode ser somente colher assinaturas de pessoas dentro do movimento funk, e o nosso manifesto é crime contra a humanidade em Paraisópolis, exige novo pacto de segurança pública, que já tem mais de 2.500 assinaturas, né, que é justamente uma ferramenta política de articulação. Queria aproveitar já o gancho e lembrar, teve esse caso aí de terrorismo de Estado lá em Paraisópolis, e aí sobre políticas que seriam positivas. Queria lembrar de um fato. O João Dória, depois de negar que houve abuso policial, ele esperou que a comoção popular se aquecesse para pedir a responsabilização dos policiais envolvidos. Num primeiro momento, ele afastou apenas uma meia dúzia de policiais, depois ele afastou todos os demais. Quando ele sentiu que a pauta podia ser boa publicidade, ele inventou um tal de Favela Fest. Que merda é essa? E em quantos níveis isso aí tá equivocado ou não? Merda do pensamento, mas quando se fala, é uma apropriação, né, Favela Fest, ele tá se apropriando, ele é um oportunista, é um populista, ele tá medindo a comoção social, né, o apoio popular em cima disso. Quando ele tenta se fazer de advogado dos policiais, né, e depois ele volta atrás e tenta dar apoio ao baile que aconteceu em Paraisópolis, baile do branco, né, de vestimenta branca. Eu acho isso uma cafonice, uma caretice danada, mas a gente deve respeitar o território e não essa posição. Quando ele tenta se colocar, ele já tá mexendo com a opinião pública dele, se eximir das responsabilidades dele. Quando ele afasta policiais, ele tenta dar uma resposta para a sociedade e fala, afastamos quem foi os causadores das mortes em Paraisópolis. Sendo que a posição dos policiais é totalmente hierarquizada. Veio do comandante-geral da Polícia Militar, veio do secretário de Segurança Pública, veio do governador do estado. Se ele reforça nas palavras dele, que já saiu, né, em entrevistas, que ele iria intensificar, né, a repressão sobre os bailes, esses policiais não tiveram uma atitude isolada. Então, quando eu trago o que é terrorismo de Estado, é justamente isso que ele faz. Ele não dá oportunidade, ele não constrói políticas públicas em diálogo com as lideranças do território, faz com que a polícia criminaliza, tem uma repressão muito forte nesse território, e no próprio discurso dele, ele acaba que culpando as próprias vítimas. Então, a leitura do terrorismo de Estado é uma leitura sociológica no âmbito político. Um chefe de Estado que não conseguiu compreender qual é o papel político dele nesse sentido, e ele brinca com a comoção pública por esse lado, é muito delicado. Eu sou um cara negro, periférico, estudante de Sociologia e Ciências Políticas. Na metade da graduação, eu já entendi o papel que eu tenho nessa construção social. Eu, nesse lugar, se eu já entendi o meu compromisso, né, com a sociedade, com o movimento funk, não só o movimento funk, as culturas periféricas de modo geral, o que esse cara tá fazendo lá? Ô Bruno, queria já aproveitar então, indo pro final, queria perguntar pra vocês, o funk ele é muito plural, ele tem várias correntes políticas. Será? Eu ia puxar um pouquinho pra gênero. Não sei o que você ia falar. Daí você complementa. Vamos lá. Fala. Ele é muito plural, tem várias vertentes políticas. A gente tem um país hoje rachado. O funk, ele é uma diversão, é um extravasamento da cultura desse povo, e ao mesmo tempo ele tem um caráter político. Onde que tá a posição de vocês
E o que vocês representam, o quão vocês representam esse grupo, sendo que vocês são um braço, de alguma forma, intelectual desse movimento, que tá fazendo uma defesa. Qual que é o papel de vocês hoje? André, eu costumo dizer que o funk é a cola da cidade partida. Por mais que ele nasce da periferia, hoje ele tá nas camadas, né, mais abastadas, né, está dentro da elite, tá nas festas debutantes. Hoje não se encerra mais uma festa sem tocar funk. Por isso que quando eu falo... Não, é som de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, isso é verdade. É quebradeira. Quando eu penso com um movimento com essa dimensão, né, e como estudante de sociologia, os contratos sociais, a vontade de rasgar o contrato social colocado por Jean-Jacques Rousseau, e nós construímos o nosso próprio acordo, o nosso próprio contrato social, né? Os caminhos daqui para frente, ele está sendo pensado, ele tem uma engenharia política, uma arquitetura social que possa desenvolver alternativas. Nós vivemos num momento onde tem um bônus demográfico da juventude, é um momento que tem mais jovens no país, cerca de 52 milhões e meio, entre 15 a 29 anos, e não pensa uma política pública efetiva, né? De acordo com a ONU, em cima das 17 ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentáveis, quais são as políticas de alternativa para esses jovens, né? Para o próximo período, iremos ter muito mais uma população velha do que uma jovem. E não é problema ser velho, o problema é ser uma população velha que não tem a condição de se manter. Então a gente precisa pensar no futuro desses jovens, quais os caminhos. O funk ele tá pensando na questão de educação e a cultura ela é transversal sobre isso. Então o funk ele dialoga com todas as frentes, ele vai dialogar desde mobilidade urbana, ele vai dialogar com todas as questões das pautas de cultura, saúde, enfim, é muito plural. E a molecada que tá no fluxo, escuta vocês? A partir do que nós estamos fazendo, né, o que nós estamos construindo hoje, a tentativa desse festival que aconteceu em Cidade Tiradentes, qual foi o objetivo? Primeiro, eu como curador desse evento, eu priorizei que só tivesse mulheres cis e mulheres trans. O funk, antes dele chegar aqui na capital, ele passa pela Baixada Santista e começa primeiro ali em Cidade Tiradentes, depois que ele toma essa dimensão. Entendendo que ali foi um ponto de partida, priorizamos colocar somente mulheres nesse processo de destaque para que muda essa opinião, né, para que outras coisas possam desenvolver a partir dessa construção em torno do movimento funk. Essas mesas que nós trouxemos para esse festival foi muito pensado no sentido de construir isso como política pública. Se isso é caro para o Estado, nós como articuladores e lideranças de periferia, nós precisamos desse subsídio, essa infraestrutura, essa garantia, a participação de todas as lideranças e do poder público para que a gente possa pensar um movimento muito mais plural, né, muito mais dinâmico e que possa continuar sendo essa potência geradora de riquezas, enquanto São Paulo dorme, gera, por exemplo, em torno de 30 milhões de reais. Nossa, complementa aí, Mabô. Não, na verdade, eu achei muito legal isso que você falou de priorizar mulheres e... Porque, não sei, eu acho que eu comecei a ouvir mais funk com mulheres, apesar de eu ter crescido com o Bonde do Tigrão. Pra mim era Valesca. Não, a nossa geração cresceu ouvindo quando popularizou o Bonde do Tigrão, mas Valesca, Tati Quebra-Barraco. E aí eu queria perguntar pra Renata, aproveitando, né, como é que é essa mulher aí nesse meio? Porque eu não acredito, tipo, eu não caio nessa conversa de que o funk é mais machista que um outro estilo musical. Eu tenho muito esse pensamento de que se a sociedade é machista, qualquer estilo musical vai ter machismo, da bossa nova ao Caetano Veloso, enfim, o funk obviamente também vai ter, mas aí eu queria perguntar pra você como é ser mulher nesse meio e como é que você enxerga a questão de gênero dentro desse âmbito. Cara, enquanto mulher negra dentro do movimento funk, e ainda mais nessa posição de articuladora, é um desafio. Mas assim, não há nada de novo sob o sol, porque eu vivo numa sociedade machista, né? Então, o machismo presente dentro do movimento funk é o machismo presente dentro da padaria, dentro do mercado, dentro da sua casa, da minha casa. É o machismo presente na sociedade. Então, o machismo do funk não é maior ou menor do que qualquer relação, sabe? E assim, infelizmente, nós mulheres temos que encontrar alguns mecanismos de sobrevivência dentro desse mundo machista e dentro do movimento funk não é diferente. Então, as mulheres do funk, elas têm a noção do que é machismo. Muitas delas sabem o que é machismo sem essa palavra, porque esses ismos são palavras da academia, de pessoas que foram para a academia, que rotularam determinados comportamentos e que têm dificuldade de fazer essa conexão de vocabulário com a comunidade. O funk não fica longe disso, né?
A Frente Nacional de Mulheres no Funk tá em um processo de fazer um documentário sobre a história das mulheres do funk. Nossa, eu quero muito ver esse documentário. A gente já tá finalizando esse documentário. A gente entrevistou desde Verônica Costa, MC Carol, MC Sabrina, MC Kátia, MC Nem. A gente entrevistou todas as artistas relíquias, né, que a gente chama do movimento funk. E todas elas falam a mesma coisa. Eu já era feminista sem saber o que é essa palavra. Nossa, vai estar disponível no YouTube ou vai... Sim, sim. Em junho do ano que vem, esse documentário já está na rua. Puta trabalho. A gente ficou 2 anos gravando esse documentário, porque foi um processo muito delicado, né, de se aproximar dessas mulheres, porque eu, como mulher, sei o quão, como tem essas minuciosidades que precisam, né, chegar de mansinho, como eu poderia dizer. E então, essas mulheres, elas sempre se colocam como mulheres feministas sem esse rótulo. Então, no começo dos anos 2000, a gente fala bastante de empoderamento, né? Sim. Que hoje é o empoderamento, as mulheres livres e tal. Só que no começo dos anos 2000, a Tati Quebra-Barraco já tava fazendo música falando que dar o cu é bom. Entendeu? E tava todo mundo cantando e usando a analogia da marca de fogão. Calma, minha gente, isso é a marca do fogão. Sabe? E assim, além de ser feminista, é sagaz, né? Porque, porra, ela ainda usou o jogo de palavras pra conseguir passar uma mensagem do tipo, mulheres, se libertem sexualmente, vocês podem dar o cu. Foi isso que ela tava dizendo na música. Sim. Então, isso pra mim, enquanto mulher negra feminista e funkeira, é olhar pra aquilo e falar, gente, o movimento feminista tá dentro do movimento funk há anos, e vocês, sociedade, estão percebendo isso agora. Acho que inventaram a roda também, vocês acham que inventou a roda, vocês estão descobrindo isso agora, e agora as pessoas estão... nesse momento de rotular porque o funk é feminista, porque o funk precisa de mulheres, porque atenção para as mulheres, sendo que, gente, as mulheres já estão ali, elas já estão fazendo as suas histórias, elas já estão fazendo toda a sua trajetória. A Tati Quebra-Barraco tem uma importância gigante pro movimento funk, assim como a Daisy Tigrona, Verônica Costa, MC Carol ainda é uma MC ainda mais da nova escola. Nossa, mas né, ela junto tem com a Ludmilla. Ela tem a música 100% feminista, né? Sim, ela já vem num outro momento do funk, assim, né? E que tem um posicionamento extremamente importante, né? MC Carol, principalmente, ela é uma das poucas MCs que entende o campo político, né? Porque ela é uma artista, mas ela já se envolveu com o campo político, ela é uma artista bem politizada, ela já tentou sair como vereadora pelo PSOL lá em Niterói. Então ela já tem uma noção política, assim como a Verônica Costa, que está no seu 5º mandato lá no Rio de Janeiro. Então, existe esse movimento político dentro do movimento funk, né? E existe há muito tempo, né? E aí o meu papel dentro disso tudo é continuar fazendo com que essa roda continue rodando e que não perca a força, né? É isso. Eu acho que eu só sou... É uma luz. Sem me subestimar, assim, não vou me colocar no lugar de Mulher Maravilha, porque a gente não vai mudar o mundo do dia pra noite. Mas eu acredito que a gente pode sim conseguir mudar, buscar uma transformação em pequenos atos. Amanhã mesmo... eu vou dar formação na Fundação Casa para falar sobre a história do movimento funk, sobre a criminalização do movimento funk, trazer uma narrativa, uma perspectiva positiva para os garotos que estão cumprindo, né, medida socioeducativa. Então, o meu papel, por exemplo, é estar na base. Porque não adianta estar dialogando com o poder público na alta instância, tendo recurso para fazer diversas coisas e não conseguir dialogar diretamente com a base. Eu prefiro ir para a sala de aula, por isso que eu sou educadora. Não abro mão da pedagogia justamente por isso, porque eu acredito que a educação, ela é o caminho para a gente fazer a transformação. Então, eu tô aqui hoje conversando com vocês, mas amanhã eu tô na Fundação Casa. No outro dia eu tô dando a minha aula, que eu tenho um projeto que se chama Academia do Funk, onde eu junto o maior número de mulheres possíveis pra gente falar sobre a historicidade do movimento funk, o feminismo, vários assuntos dentro do movimento funk. A gente faz uma aula corporal, então existe essa troca. Também já dei bastante palestra para formação de professores. Então, acredito eu que sou essa pessoa que sempre vai estar na base. Você tá dando liga pra todo mundo aí, né? Fazendo exatamente, comunicação. Porque o nome geral. disso é base. Infelizmente, as pessoas não estão a fim de ir pra base para fazer esse trabalho. Um trabalho de formiguinha, eu já tive a oportunidade de conversar com 300 professores da rede sobre funk, educação e a Lei 10.639, por eu ser pesquisadora, então eu consigo fazer com que eu consigo costurar
esses eixos, o funk, educação, cultura e a Lei 10.639, apresentando para esses professores. Eu já tive o feedback de que, tipo, olha, agora eu entendo o que é a cultura do funk. Antes eu tinha preconceito, mas agora eu vou trabalhar em sala de aula porque eu vejo o quanto é importante. Então, se você muda a cabeça de um professor, por exemplo, ele vai estar capacitado para mudar a cabeça de 40 alunos. Entende? Então, o meu trabalho é sempre estar na base. Claro, dialogando com o poder público, instâncias nacionais, até mesmo internacional, como essa viagem que eu fiz para a União Europeia, para a Bélgica, porque é um avanço para o movimento funk, uma vez que é a primeira vez que o movimento funk faz uma denúncia internacional, né? Então, é desde a denúncia internacional até a formação de professores que a gente precisa estar em todos esses espaços, senão a gente não vai conseguir mudar nada. Ocupa tudo, basicamente. Ocupa tudo, é isso aí. E assim a gente vai finalizando o nosso programa, estamos finalizando o ano. Finalizando o ano com essa discussão, gente. Vocês foram a cereja em cima do bolo da nossa temporada de 2019. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria pedir, né, que sigam nas redes sociais. Por favor, manda aí. Está como Bruno Ramos Funk, no Twitter mesma coisa. Eu deixei disponível o link do manifesto que a gente está circulando, pedir que as pessoas assinem nosso manifesto e compartilhem com o maior número de pessoas. Essa luta não é só do movimento funk. Essa luta é uma luta... Assina agora, gente. Assina agora. Já entra aí, já entra no Twitter dele. Qual que é o Twitter mesmo? Twitter, Bruno Ramos, _funk. Tá lá, só assinar. E aí? Bom, vocês também podem me seguirem, Renata com 2T Prado. A minha plataforma é onde eu falo tudo sobre o que eu trabalho dentro do movimento funk. Eu dou aula toda segunda-feira na ONG Ação Educativa, uma aula de dança. Isso chama academia. O projeto se chama Academia do Funk. Então a gente tem 2 momentos, né? A gente tem o primeiro momento, que é uma roda de conversa, que é a aula teórica, projeto, e depois a gente tem a aula prática, que é a aula de dança. Nas minhas redes sociais eu falo bastante sobre as articulações políticas que eu faço junto com a Coalizão Negra por Direitos, base de militância que eu atuo dentro do movimento negro, porque a gente precisa colocar o funk dentro do movimento negro, precisa pautar de uma forma organizada dentro do movimento negro, porque o funk faz parte da cultura negra, né? Então, essa luta não é somente dos funkeiros, né? É uma luta do movimento negro também, que sempre fez essa denúncia sobre o genocídio da juventude negra, e quando a gente fala disso, a gente também está falando do que acontece com o movimento funk. Então eu falo bastante sobre as questões políticas, enfim, me acompanhem. Nossa. Que vocês vão qual que é o Twitter? Renata com 2T Instagram Prado. Instagram e Twitter. Tá ótimo, gente. Beleza. Então, gente, eu acho que a gente só volta aí a se ver em 2020. Se ouvir, é verdade. Quem janeiro. Sabe não ano que vem se ver, hein? As pessoas vão poder ver o nosso rostinho na tela. A gente tá discutindo isso aí, gente. Ano que vem a gente vai ter novidades. Então a gente se encontra terceira semana de janeiro. Boa entrada de ano a todos, que sejam tempos melhores, muita luta aí pela frente. Obrigado. E obrigada por nos acompanharem. E obrigado, Bruno. Obrigado, Renata. Eu que agradeço. Valeu, Renãozão. É isso aí. Tamo junto, gente. Até a semana que... Quer dizer, até 2020. janeiro 2020. Até.